Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes, que Deus possa estar convosco. A partir desse momento nós vamos falar da palavra do Senhor. Palavra essa que leva até você a salvação, não somente eterna, mas até a salvação também no sentido terreno, no sentido humano, no sentido físico, porque a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, mas também juntas e medulas, né? Sabemos que Deus, ele trabalha no nosso corpo físico também, dá vigor a quem não tem nenhum vigor. Ele faz descer a sepultura, mas também faz subir dela. Ele tira do meio do monturo e coloca no meio dos príncipes. Assim diz a palavra do Senhor. Então Deus, ele faz como ele quer. E que a partir de agora nós vamos pregar esta palavra que pode mudar a sua vida. Tem o poder de mudar a sua vida. E, por fim, dar a vida eterna. Então todo aquele que ouve a palavra de Deus e a cumpre com essa palavra, ele muda a sua vida, pode se despir de um velho homem e se vestir de um novo homem, ser uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Ele fala a respeito disso aí, quem está em Cristo, nova criatura né? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é que você possa dar lugar ao Senhor, porque Ele é único e suficiente Salvador da sua vida, né? Da vida do ser humano, de toda a humanidade. Então, Ele veio para salvar todos. Agora, quem aceita isso? Quem acredita na palavra, no conselho, nos estatutos do Senhor. Quem acredita que a sua palavra é justiça para salvar e para condenar. A palavra de Deus é justa, é verdadeira. Não existe mudança nem para concordar com o erro e também nem para favorecer e nem para condenar, no sentido. Ela é para salvar porque é verdade, porque a palavra é daquele que pode todas as coisas, aquele que criou o céu e a terra, aquele que criou todas as coisas. Então ele mantém a sua palavra firme, não tem quem possa aconselhar ele para mudar essa palavra. Então Paulo, ele fala aos romanos, quem aconselhou Deus? Quem foi que instruiu ele para que tenha sabedoria? Quem é que pode lhe aconselhar para ter alguma mudança? Então não existe mudança na palavra de Deus, porque o que ele fez e acabou. Não existe como um homem ter capacidade de mudar os projetos de Deus. Por quê? Porque somos todos criaturas. Então, estamos todos incluídos nesse projeto do Senhor, nessa palavra. Então, não tem como você ter uma instrução maior do que a de Deus, né? De maneira que você possa imaginar o poder de Deus, né? Porque, na verdade, Deus, ele próprio mesmo diz, o próprio Jesus Cristo falou em Apocalipse, eu sou o ômega e o alfa, o princípio e o fim, o início, né, de todas as coisas e também o fim de todas as coisas. Não existe nada que um homem possa criar além disso aí. Todos nós estamos incluídos dentro desse projeto, dentro dessa criação de Deus. Então, o homem jamais ele pode superar a palavra de Deus.
ou surpreender Deus de alguma forma, ou até mesmo impressionar Deus. Porque tem gente que acha que Deus ele é um homem, que você impressiona. Ah, eu crio aqui eu faço aqui uma gracinha, e Deus vai ficar impressionadinho comigo, eu dou uma tapeada nele. Mas não é bem assim. Então nós temos que nos sujeitar debaixo da potente mão de Deus, ou seja, debaixo do poder da sua palavra, para que ao tempo que Ele quiser, Ele possa nos exaltar. Então entenda, não vá pensar que você vai servir a Deus e Ele vai se aproveitar de você, de maneira que você merece alguma coisa que Ele não vai dar. Ele quer o bem total. A graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Então não tem aí acepção de pessoa, não tem alguma coisa que Deus se revolte. Já eu fiquei meio com raiva desse baixinho e não vou fazer o bem para ele. Não existe isso aí. Sabe o que é aquela coisa que Deus ele quer o bem de todos? Ele quer, Paulo escreve a Timóteo dizendo que ele quer o desejo de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus, é que todos os homens venham a ter o pleno conhecimento da verdade e se salve. Então, essa é a vontade. Agora o homem escapa disso, ele corre fora, ele não aceita ser aconselhado por Deus. Por quê? Porque na verdade você tem que rejeitar muitas coisas, se despir do velho homem, ser uma nova criatura. Que nova criatura é essa? Nascido da palavra. Como diz o apóstolo Pedro, que nós precisamos ser gerados outra vez, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus que é viva, que permanece para sempre. Então é uma vida eterna que você vai se sujeitar a essa vida natural pelos conselhos do Senhor, e assim você vai ter uma eterna de salvação, aprovado totalmente na vontade do Senhor. Agora quem se sujeita a isso? Quem deu crédito à nossa pregação, diz o profeta Isaías 53, versículo 1. Quem acreditou na nossa pregação e a quem se manifestou a salvação, o poder de Deus? A quem? Só quem crê. Então, não pode, de maneira nenhuma, um homem ele ter participação da parte do Senhor, nesse poder de Deus, nessa salvação, se ele não se sujeitar à palavra. Então isso aqui fica bem claro. Não adianta você querer achar que tem Deus na vida. Tem para você só viver na terra. Entenda que um papagaio tem também. Macaco, um tatu, um cavalo. Todo mundo tem direito de viver na terra. E o homem tem total livre-arbítrio, os anjos também têm. Na verdade, está lá no céu, mas ele tem o livre-arbítrio, é tanto que uns se tornaram demônios. A terça parte dos anjos, o Satanás lá, o Lúcifer, que era um anjo também, convenceu essa parte aí a se desviar, ir contra Deus, e foi expulso do céu. E eles vão para onde? Agora diga, para onde é que vão? Porque o Satanás não tem poder de criar um mundo para ele. E ele pensava que tinha. Não, vou fazer um trono acima do de Deus. Mas como? Ele é criatura. Quando ele descobriu isso, que depois de se revoltar contra Deus, se enrolou todo. Aí Deus já tinha lá, com certeza, antes disso, já estava preparado o inferno para um acontecimento desse aí. Agora o que tem lá para ele preparado é o inferno. O lago de fogo, na verdade. O inferno é um estágio.
Lá o inferno, como se diz, é uma coisa, você morreu, está condenado. Não, espera aí que vai chegar teu dia do teu juízo. Vai chegar o dia de ser julgado. Fica aí quieto aí. Então por que chama de inferno? Ele está lá num lugar aguardando o julgamento. Está detido. É isso aí. Então, inferno. Agora vai ter o dia do juízo. E o Espírito de Deus, ele está na terra hoje. Aí depois de Jesus, ele disse que subia lá, vou, mas envio outro Consolador, o Espírito da Verdade. Então ele veio para cá, para convencer você e eu do pecado, do erro, da desobediência à palavra. Não é outra coisa, é isso. O pecado é desobedecer à palavra, seja o que for. Que as pessoas pensam que pecado é enfiar a faca no bucho de uma pessoa. Não é isso não. Não, se fosse só isso aí, só ela não enfiar. Fumar, beber álcool. Não, não é isso não. Bater nos outros, falar palavrão, não é só isso não. É muito mais que isso. É tanto que precisa ser convencido. Você não pode aprender o que é pecado com outra pessoa. É com o Espírito de Deus. Porque é uma coisa totalmente, porque você pode ser falso, você pode ser malicioso, enganador, e que ninguém descobre, né, que você é assim. As pessoas não percebem que você é malicioso. Mas você é, mas Deus percebe, Deus sabe. Porque a palavra, eu falei agora há pouco, que a palavra de Deus é apta, é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas. Aí quando diz isso, diz também que é apta para discernir os pensamentos e intenção. Quando diz palavra de Deus, está falando do próprio Deus. O próprio Jesus Cristo. Então ele sabe se você é infiel ou não é. É porque que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 10, que com o coração se crê para a justiça. Eu não vou nem falar, depois eu falo a parte B do versículo. Mas com o coração se crê para a justiça, porque em primeiro lugar, para você ser justificado, você ser a partir daí um servo de Deus, aprovado por Deus, você tem que ser justificado por Ele. Ele olhar para você e dizer, não, ele está crendo em mim. Não adianta o Mequias aqui que está do meu lado, ele acreditar em mim. Aí 1 milhão de pessoas, o Brasil, o mundo acreditar em mim, Deus dizer, é mentiroso, rapaz, esse cara aí, ele é malicioso. Eu sei, eu estou vendo dentro dele. Quer dizer, então primeiro eu tenho que me apresentar a Deus aprovado, como diz Paulo a Timóteo. Procura. Ele não está dizendo, tá aí, não. Procura, rapaz. Apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Procura fazer isso, rapaz. Sabe como é que é o negócio? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Por quem? Pelos homens? Não. Por Deus. Apresentar-te a Ele. Não adianta eu me apresentar e o pessoal pensar que eu estou me apresentando a Deus e Deus dizendo, hipócrita, sem vergonha. Tu não tem vergonha na cara, não? De vir dizer que é crente aqui no altar, na igreja, na congregação. Todo mundo pensando que tu é e tu não é, sem vergonha. Tá entendendo? Que adianta isso? Então procura eu me apresentar a Deus aprovado por Ele, nem que o povo tudo da congregação me reprove. Mas com Deus eu estou com a consciência limpa. Até falamos isso ontem, eu falei com o Mequias aqui, falando, a gente falou a respeito disso aí que Paulo diz a Timóteo, Timóteo, mesmo 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, e ele diz o fim do mandamento. O que é fim do mandamento? A Bíblia toda. Todas as leis que existem na Bíblia, toda a exigência de Deus, se resume em quê? Ele diz, o fim do mandamento
é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, a sinceridade. Daí é que vem, que nasce a salvação. Porque está justificado. Deus olha para você e diz, não é uma questão de obediência, irmão. No sentido, sabe aquela coisa de você... embora que você nunca vá ser um doutor, um engenheiro aí, um construtor de avião, um engenheiro de aeronave, sei lá, mas você tem vontade, você entra na escola, você começa a trabalhar. Aí, às vezes, morre antes de ser, ou não. Acontece, né? Mas você não lutou para isso? Então, não vá pensar que ao obedecer a Deus, você vai conseguir obedecer a Deus de tal maneira que Deus é obrigado a me salvar. Não. Deus, a carne não se gloria diante de Deus. Mas o importante é essa sinceridade. Então, por isso que Paulo diz em Romanos 10:10, com o coração se crê para ser justificado. Aí Deus olha para você e diz, verdadeiramente ele está me cultuando. Verdadeiramente ele quer salvação. Verdadeiramente ele depende, ele é dependente da minha palavra. Ele obedece, ele teme a mim. Ele verdadeiramente, ele quer me glorificar, me exaltar. Ele defende o meu reino na face da terra. Defende o meu nome, não nega o meu nome, defende o meu nome. Com a pouca força, que só é mesmo, não pode fazer nada. Ou quase nada diante de Deus, do poder de Deus. O nosso poder é quase nada. Mas, na verdade, é aonde se manifesta o evangelho, é no homem. Porque é para salvar outros homens. Salvar tanto o próprio como os outros. Então veja aqui que quando eu sou justificado por Deus, aí eu faço, com a boca eu faço confissão disso aí. Ou seja, eu externo aquilo que está dentro de mim com sinceridade. Agora, se isso não é verdade, irmão, aí é um problemão para você. Se por acaso eu prego a palavra, eu estou aqui num rádio desse aqui, na TV, pregando a palavra, e isso eu não tenho a palavra. Aqui dentro de mim eu estou só da boca para fora. E não existe em mim isso aqui, não existe obediência, não existe temor. Eu saio daqui e eu faço tudo o contrário do que eu estou dizendo aqui. Então, quer dizer, ainda que não seja tudo, mas algumas coisas. E Deus não vê sinceridade em mim, no meu interior, no coração. Não vê uma boa consciência, uma fé não fingida. Ele não vê um amor de um coração puro, ele não enxerga isso em mim. Mas os homens estão enxergando, eu estou tapeando os homens. Tapeando no sentido de o prejuízo é meu, não é dos homens que estão me ouvindo. Eu quero que entenda isso, que se eu estou pregando a palavra e você acredita na palavra, é benefício seu, você se salva. Com o coração se crê. O crer, ou a fé, é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, você se beneficia. Agora eu que estou me fingindo, eu estou pregando, mas não estou vivendo, e nem quero isso aí, o prejuízo é meu. Então, quando diz com o coração, ou seja, a fé pelo ouvir pela palavra de Deus, ou crer, é o mesmo Romanos 10:17 fala. Mas no 10 fala exatamente isso, com a boca, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, eu acredito, né? E eu confesso essa crença, né? E assim eu sou salvo. E muita gente, as pessoas que me ouvem, se salva também. Me ouve no sentido de ouvir e acreditar também. É isso aí. Então, quando Jesus ele pregou,
dizendo que aquele que escuta estas minhas palavras e as cumpre, eu comparo com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as tempestades, as chuvas, os vendavais, combateram contra esta casa e ela continuou firme porque estava edificada na rocha. É exatamente aquele que acredita na palavra, ele está firme na palavra, não tem quem tire dele. E assim ele é salvo, irmão. O mundo bate em você, joga para um lado e outro. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. É um exemplo. É o próprio Jesus. E não, a aflição vai ter, o vento bate para lá, a chuva combate as águas contra essa casa. Mas a casa está firme na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, eu comparo com um homem que edificou a sua casa sobre a areia, né? E veio os ventos e as chuvas e combateram contra essa casa e caiu e foi grande a sua queda. É isso aí. Então veja que a pessoa, quando não está firme na rocha, acontece isso aí, irmão, né? Então aqui, Mateus capítulo 7, o versículo 24, que vai até o 27, fala sobre isso aí. Então é preciso que a gente tenha essa firmeza no Senhor, né? Não ter vergonha. Paulo, ele fala isso aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não devemos nos envergonhar. E ele fala a Timóteo também, o apóstolo Paulo, dizendo: não se envergonha de mim, nem do Senhor. Que o homem, ele se envergonha mesmo. O que é se envergonhar? É não ter coragem de falar. Você vê que ele fala lá em Apocalipse 3, versículo 8, diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é isso aí que precisamos, né? Fazer, dizer, afirmar. Procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Se envergonhar de Cristo, irmão, se envergonhar do Evangelho, tem que manejar bem a palavra da verdade. Provérbio capítulo 14. Provérbios de Salomão, capítulo 14, versículo 26. No temor do Senhor, afirme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. É isso aí. No temor do Senhor, afirme confiança. Firme. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que nós precisamos ficar firme, né? Não é apenas você servir a Deus ali, cultuar e tal, mas quando você fazer essas coisas, tem que ficar firme, irmão, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus aqui, Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Firmeza.
Então, o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala dessa firmeza, dessa base, dessa confiança que nós precisamos ter na palavra. Então, Deus falou isso, na palavra dele diz isso, eu estou dentro, eu estou firme nessa palavra, eu estou obedecendo, eu não tenho o que temer. Vai dar certo. Ainda que um exército me cerque, como diz o salmista, mas eu continuo firme no Senhor. O salmista diz, olhei para os montes e fez uma pergunta, de onde me virá o socorro? Então entenda, o salmista não disse, eu olhei para o rei, eu olhei para o exército que estava a meu favor, eu olhei para o papai, para a mamãe, para o meu dinheiro, para a minha posição social, para os meus diplomas. Eu não olhei para coisas terrenas no sentido que sirva de base para mim. Olhei para os montes, ou seja, o horizonte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então veja que ele olhou para os montes para não se afirmar, não confiar nos homens, no dinheiro, nas riquezas da terra, nas armas terrenas. E ele lembrou, deu um conselho para ele mesmo, uma resposta para ele mesmo, dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se você não confia em quem fez o céu e a terra, irmão, deve confiar em quem? Diga para mim. Existe outro ser com tanto poder e que é amoroso como Deus é, de maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Ele amou o homem de tal maneira. Agora, você precisa vir para o lado dele, né? Ele não vai tirar de você o livre-arbítrio que você tem. Faz a tua vontade. Agora eu estou te aconselhando. A minha palavra está te dizendo para vocês confiar em mim, se firmar, ficar firme. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou a vida eterna, a salvação de Deus. O arrebatamento da igreja para viver com o Senhor para sempre. Então, isso nós estamos esperando. A fé é o firme fundamento. Então você tem que fundamentar a tua vida, você tem que fazer uma base para edificar essa casa espiritual, edificar esse templo do Espírito de Deus, nessa fé, nessa esperança, que tem uma vida eterna com Deus. Então, o firme fundamento das coisas que se espera, né? E a certeza ou a prova daquilo que se não vê. Então, não vejo, mas isso é prova, é provado. Como diz em Hebreus, capítulo 12, o versículo 1, que nós, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta para nós. Que é isso que está proposta para nós? A salvação. Essa carreira, você fazer uma carreira bíblica, da verdade, palavra da verdade, Bíblia Sagrada, palavra de Deus. Não tem uma carreira de advogado, não tem que ler as leis, os livros. Então faz uma carreira
para o céu, lendo Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não adianta ir para outros livros. Eu sou o caminho. É a Bíblia, é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Então, é isso aqui, ficar firme. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Né? Então, não vemos, mas já existe. Então, ele diz aqui nesse versículo 13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. As armas de um soldado. Umas armaduras para a luta, para a guerra, né? Para trabalhar pela tua própria vida e ajudar os outros. Não tem como você ter Deus e querer Deus só para ti. Porque o reino, ele é expansivo, ele vai se expandindo. Ele vai, é a luz que vai radiando, vai clareando tanto o teu caminho, os teus passos e caminho, quanto também o caminho dos outros. Você vai chamando os outros contigo também. Então você vai seguindo a Cristo, que é o caminho, verdade e vida, olhando para Ele, que é autor e consumador da fé, e chamando os outros a ir com você também. Então é isso aí. E o salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés, ou para o pé dele, ele dizendo dele, mas serve para nós. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, clareia no momento e para a eternidade. Ou seja, até o fim da vida, ter a vida eterna. Então, a palavra de Deus, ela dirige nós agora, ela leva nós no caminho correto agora, no momento, e já se estende até o fim da vida. Tenho uma certeza, porque se não clarear lá para o final, que é luz para o caminho, que é uma coisa que se estende bem maior, então você vê dentro do carro, tem a luzinha que clareia dentro do carro, né? Mas tem uns farol para frente, você vê lá, mas na frente não, você cai dentro do buraco. Então veja que o que faz nós esperar o firme fundamento daquilo que se espera. É porque você está vendo lá na frente. Você consegue entender isso aí. Então isso é ver. Então a tua palavra é luz, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então veja aqui, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Já pensou, tem um dia mau. Ainda que você seja crente, né, você seja firme ali, está armado com a palavra de Deus, mas tem um dia mau. Se você não estiver bem ali, sabe aquela coisa do exército? Que tem que estar atento sempre? Porque o inimigo, de uma hora para outra, às vezes é a hora da pipira. Aí dormir um pouquinho ali é a hora que o inimigo chega. Então isso, você tem que estar preparado nesse dia mau. A hora da surpresa. Que o inimigo, com a sua astúcia, você pode ver quando Paulo fala aqui, ele fala logo aqui no versículo 10, Efésios 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É aí que você vai ter as armas, tudinho, a munição completa, para você lutar no exército do Senhor, pela tua vida e pela vida de outros. Então, aí ele diz no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Firmes contra. Porque você não vai ver astúcia cilada. Sabe aquela arapuca armada? É uma coisa que é para te tapear, é para te enganar. Você não vai conseguir ver se você não estiver em Deus.
Porque Deus consegue ver, eu já falei aqui no início. Deus, ele consegue ver dentro de você, ele consegue ver dentro dos outros, das outras pessoas. Se vir uma cilada, eu disse aí, agora há pouco, da malícia. Que uma pessoa pode ser maliciosa e você até ser malicioso com você mesmo. O pior é isso, que nós somos maliciosos com nós mesmos, contra a nossa alma. E você não enxerga isso, você acha tudo normal. Porque você não consegue discernir essa coisa aí. Então, mas quando você se fortalece, preste atenção. Aí para me fortalecer, para me ficar musculoso, eu tenho que ir para academia, né? E comer, que senão o cara não comeu nada, vai levantar o peso na academia, o peso cai ainda na cabeça dele, né? Vai matar ele, quebrar o nervo dele tudo, porque ele está fraquinho. Então você tem que se fortalecer com comida mesmo. Sei lá, algum tipo de suplemento, minerais, coisa. E fazer o físico para ficar musculoso. Então, tudo que você precisa fazer, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, mas espiritualmente é na força e no poder de Deus. Aí eu aprendo isso como? Na Bíblia. Aí você vai atrás de livro, teologia, não sei o quê, uma história de trancoso. Não vá atrás disso não. Bíblia. Aqui no final, no versículo 18, está dizendo como é oração e súplica no Espírito constante. Aí sim. Então, aí ele diz, para quê nesse versículo 11? Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É aonde eu vou ver. Eu consigo ver a malícia em mim, e eu vou me despojando disso, me despindo, como eu falei no início aqui, me despindo desse velho homem, me vestindo do novo, espiritual, que eu consigo enxergar isso aí. Eu consigo ser, eu permito ser convencido pelo Espírito que isso é errado, que isso aí é veneno para a minha alma, eu consigo ver isso, e eu vou mudando de ideia, eu vou me despindo, eu vou saindo fora, eu não quero isso aqui. Então, com isso, o inimigo vai perdendo as forças contra mim. Essas astutas ciladas eu consigo enxergar, e eu não caio nela. É isso aí. E isso vai usar outras pessoas, tanto a mim mesmo quanto as outras pessoas. Eu sou tentado, nós somos tentados, quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Então é exatamente isso aí. Eu sou atraído quando eu sou engoldado. O que é engoldo, irmão? É exatamente incentivado. É dado uma oportunidade. Você corre em cima da vantagem. Poxa, eu gosto disso e veio cair na minha mão, aí você cai em cima, é uma isca, é uma arapuca. Eu sou atraído quando eu sou engoldado pela vontade que eu já tenho dentro de mim. Mas se eu tenho a palavra, eu digo, não, sai fora que a alma vai morrer. Está entendendo, irmão? No próximo versículo ali já diz também, ou até no mesmo, dizendo que a concupiscência consumada dá à luz o pecado. Opa, o bichinho, pecadinho, o nenenzinho. Está entendendo? E o pecado consumado, que já gera morte. Dá à luz o pecado, que já é uma decisão tomada. Então é assim. Aí você, com esse poder de Deus, você foge dessa cilada do inimigo, que parece ser ótima. Eita, mas não veio bater na minha mão o negócio que eu desejava. É onde você morre, porque você não está conseguindo enxergar que é mal. Você vê que é bom. Sabe que eu sou felizado, eu tenho sorte. É sorte de morrer, irmão? Sorte de matar a alma? Então é assim. Aí ele diz aqui no 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não adianta.
você lutar contra carne e sangue. E outra coisa, aqui traz uma coisa aqui, você não pode lutar com carne e sangue. Nem contra carne e sangue, que é o poder de Deus, você querer matar os outros. Tá entendendo? Estou falando de alma. Porque as pessoas, às vezes você vai exortar ele, chamar a atenção, rapaz, faz assim, porque você está enxergando que o inimigo vai matar ele. A alma dele. E ele toma isso como você está querendo se meter na vida dele, está querendo reger a vida dele, você não manda nele. Quer dizer, ele está entendendo, você está querendo curar a bicheira que está nele, a doença, o câncer desgraçado na alma. E ele não consegue ver que você está querendo ajudar ele. Não, pelo contrário, está querendo tirar a minha concupiscência, aquilo que vai matar a minha alma. Está entendendo? Ele está engoldado. Então, assim, veja, eu não posso lutar contra a carne e sangue, e nem com carne e sangue. É com o poder de Deus. Eu tenho que lutar. Porque eu mesmo, carne e sangue que sou, não tenho força nenhuma para lutar. É contra as coisas do inimigo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É isso aí. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes. Versículo 14. Tendo cingido os vossos lombos, com a verdade vestida a couraça da justiça. Se veste de justiça. Justificado por Deus. Com o coração se crê para a justiça. Se veste dela, da verdade, da confiança, da crença em Jesus Cristo, no Evangelho. Versículo 15. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. O 16. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, o capacete, ou seja, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí chega aqui aonde, mas como é que eu faço isso? Eu estou meio doidinho. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Não adianta eu encher o tanque do carro e não fazer nada, só acelerar o carro parado. Produzir o quê? Ou o tanque furado e eu botando gasolina dentro. Não adianta nada. Então é vigiar, irmão. O que tu vai fazer com essa gasolina? Senão tu é só desperdiçando dinheiro, não fez nada. O cara ganha dinheiro, trabalha que só um condenado às vezes, aí faz os negócios tudo errado, perde tudo. Vigilância. Do mesmo jeito é aqui, que adianta eu buscar em Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, não é na carne. Pai, nosso está dizendo, pra quê? Não, fala com Deus direitinho, rapaz, o que está sentindo? Mas fala para fazer, não fala com conversa fiada, irmão. Porque Deus não aguenta hipocrisia de homem. Né? Então, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, um conjunto também ali o corpo de Cristo, os santos, a igreja verdadeira. Então, Paulo diz a maneira de nós estar firme, de nós buscarmos esse poder de Deus para a gente poder sobreviver na terra e, por fim, ter a vida eterna. Então, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, e eu tenho certeza que Deus quer fazer muito mais. Na minha vida e na sua vida. Só basta que você dê lugar, você confie no Senhor. Confie na palavra. A palavra diz, eu estou firme nela.
Aí firme no sentido de obediência também. Né? Claro, também não, precisa ser. Se você está obedecendo, não tem por que temer. Está certo. Não, estou certo. Sai fora. O inimigo, eu estou dentro da palavra, seguro. Guardado dentro dessa couraça da justiça. É isso aí. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo. Deus, pela oportunidade que o Senhor tem dado a mim e às pessoas que nos ouvem, nos assistem nesse momento. Que o Senhor ache lugar em cada um deles, meu Deus, para trabalhar na sua vida, na sua mente, na sua consciência. Meu Deus, e assim abrir o olho espiritual, os ouvidos e o entendimento para compreender a tua bondade, as riquezas da tua salvação, o poder que há na tua palavra, no Evangelho. Meu Deus, e assim eles tomar posse, tomar, meu Deus, a palavra, a couraça da justiça, meu Deus, as armaduras de Deus, para que possa lutar a favor das suas almas e das almas de outras pessoas. Ajuda, abençoa, cuida. É no nome de Jesus, meu Deus, que nós pedimos e já por fé te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.